João 6,63. João 6,63. Por favor, irmão. Meu gerente. Ah, saudade de você, meu gerente. Quando é que você volta? Saudade. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada provém. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Repete comigo, Espírito e vida. Espírito e vida. Aleluia. Meu irmão já orou por mim, mas eu venho pedir a Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que nesse momento o Senhor cresça e eu diminua. Tenha misericórdia da minha vida e perdoe os meus pecados. Que eu possa ser usado, Senhor. Eu sou uma mula, que o Senhor possa me usar nesse momento. Que se eu sair da minha palavra, palavras de verdade, para que possa tocar nos corações, porque a sua palavra nunca volta vazia. Em nome de Jesus. Amém. Espírito e vida. Espírito e vida. A Bíblia Sagrada, ela foi inspirada por Deus. Deus tem o poder de criar a terra, o céu, o mar. Poderia muito bem influenciar homens para escrever essa palavra. Então, o que está escrito aqui, eu creio que isso é a verdade. E se é a verdade, é espírito e vida. E se é espírito e vida, ela não é uma palavra vazia. Ela não é uma palavra simplesmente escrita por homens. Ela é uma palavra que toca no seu espírito. Ela influencia a humanidade. Ela transforma a humanidade, porque Deus permitiu. E se Deus permitiu, ela é espírito e vida e verdade. Então, irmão, o que eu vou falar aqui foram palavras tiradas da Bíblia. Então, se elas foram tiradas da Bíblia, porque é verdade, se é verdade é espírito e vida, se é espírito e vida, tem influência na nossa vida. Então, tudo que eu falar aqui, ela é verdade, porque está na palavra. E eu vou citar, humildemente, exemplos praticados por mim, usados por mim na minha história de convertido. Então, tudo que eu falar, eu vou falar na verdade, creio. Eu vou me expor, mas na verdade, para que possa tocar no coração de vocês. Em nome de Jesus. Para ratificar o que estou falando. Coloca, por favor, irmão, eu vou usar bastante a Bíblia. Aliás, eu queria até deixar um conselho. Quem quiser anotar os versículos, porque isso vai ajudar a vida de vocês, me ajudou. Pode ajudar a vida de vocês. Na verdade, eu podia extrair aqui vários, mas a pastora falou, não demore. Então, eu coloquei. Pastora é cajado pesado, mas vamos lá. Então, eu coloquei alguns para influenciar. Eu tenho certeza que vai fazer a diferença na vida de vocês, porque fez a diferença na minha vida, para o bem e para o mal. Vocês vão ver por quê. Então, irmão, coloca aí, 1 Coríntios 1, versículo 18. Vou falar bastante da Bíblia hoje. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Aleluia. Só para ratificar o que a gente falou. Então vamos começar. Provérbios. Salomão foi o homem mais sábio da Bíblia. Teve um momento que Deus estava tanto agrado de Salomão, além de ele ser filho de Davi, e por misericórdia, ele falou assim, peça o que você quiser. E ele pediu sabedoria. Por que você pediu sabedoria? Ele deu tudo para Salomão. Sabedoria, riqueza, tudo que ele pediu e pensou, ele conseguiu conquistar. Então eu vou começar falando de Salomão, mas eu vou percorrer pela Bíblia. Então coloque, irmão, por favor, Provérbios 17 e 16. De que serviria? Ali está o preço, mas é o dinheiro em algumas versões. Então, onde você está vendo o preço, vamos ler como dinheiro. Na mão do tolo, para comprar a sabedoria, visto que não tem entendimento. Amém. Antes de eu ser corretor, eu já falei isso aqui algumas vezes, mas eu quero hoje percorrer pela minha vida. Eu fui um profissional que eu comecei no banco em 1985. Todos os anos eu fui promovido. Todos os anos até 2005, quando eu saí do Banco Santander. Cheguei a todos os cargos. E no Banco Santander, quando eu saí do Banco Santander, do Unibanco Santander, o meu salário, na época, vou expor minha vida, mas eu quero que isso vai engrandecer a vida de vocês. Em 2000, meu salário era 15 mil, não contra cheque, mas tinha direito a PL, um carro por ano, era uma coisa louca. Que hoje o gerente, nem hoje o gerente ganha, mas em 2000 eu estava ganhando isso. Então em 5 anos eu estava com uma vida financeira extraordinária, coisa que eu nunca tive. Até aquele momento eu nunca tive. Era uma situação financeira. Mas o que adianta o dinheiro na mão de um tolo?
E como eu cheguei eu achava que estava no cargo máximo da minha vida, e não conhecia Jesus, eu era de outras coisas, eu conhecia um monte de coisas, menos Jesus verdadeiramente, eu ouvia falar, mas eu não conhecia Jesus. E, de repente, entrou uma coisa na minha vida que se chama o vício. Eu fui viciado em jogo. Do lado do meu banco que eu trabalhava, no Unibanco, abri uma casa do bingo do lado assim, parede. E era um lugar lindo, maravilhoso, mulheres bonitas, comida maravilhosa, tudo cheiroso, ar-condicionado maravilhoso. Eu sou um cara calorento, então chegava a hora do almoço, o que eu ia fazer? Vou almoçar ali que é barato, era quase de graça, eu passava uma horinha ali, botar uma moedinha. Aí uma vez, eu cheguei lá, botei 50 reais numa máquina, a máquina fez assim, me deu 30 mil reais, naquela época, 30 mil reais, botei 50 reais e ganhei 30 mil. Eu falei, pô, meu salário é 15, eu ganhei dobro em meio, 30 segundos, pelo amor de Deus, mas pô, isso aqui é maravilhoso. O diabo, ele é sujo, ele é nojento. E o que adianta o dinheiro na mão de um tolo? O vício entrou na minha vida, ele começou o que aconteceu? Eu ia almoçar, depois eu comecei a almoçar e na saída, depois eu comecei a chegar eu chegava cedo no banco, tipo, a compensação era 9 horas da manhã. Eu chegava às 7 horas, fazia compensação, liberava, eu era gerente geral, ninguém controlava a minha vida. Deixava os gerentes trabalhando, dava 10 horas, eu ia para o bingo. Chegou um momento que eu não conseguia mais ir para o banco. Eu passava o dia inteiro no bingo. Todo o dinheiro. Eu comecei a passar cheques, porque como eu era o gerente, eu pagava o cheque, a compensação era minha. Eu comecei a gerar dívidas para alimentar o meu vício. O negócio começou a gerar um ciclo. Eu comecei a pegar dinheiro emprestado com clientes, falando que era para cliente, era para mim. Bom, final da história, em 2005 eu estava devendo 5 milhões de reais. Jesus! 5 milhões de reais. O que é o dinheiro na mão de um tolo? Sem Jesus. O banco me chamou, descobriu aquela quantidade de cheques na minha conta. O diretor que me amava, porque eu ganhava tudo, e de uma hora para outra passei a perder tudo. Eu não era mais a mesma pessoa, eu era outro homem. Aquele cara que conquistava virou um lixo, porque eu não trabalhava, não ia. Eu saía às vezes, numa quinta-feira, estou confessando para vocês, eu saía numa quinta-feira, falava para minha mulher que ia para São Paulo, eu tinha um apartamento no Barra Bela, e tinha um bingo embaixo do Barra Bela. Eu ficava de quinta a domingo jogando, ia em casa, dormia uma horinha, subia, né? Descia, jogando, é uma coisa compulsiva. Por isso que eu falo assim, o vício, ele aniquila uma história, ele arrasa uma pessoa, ele destrói tudo. E o vício pode ser qualquer vício. O meu vício era o jogo. As pessoas falam assim, pô cara, para de jogar, não consegue. É igual o cigarro. Chega para um viciado no cigarro e fala assim, cara, para de fumar. Se Jesus não entrar, não tem como. Sem Jesus é impossível. É impossível, não tem como. E eu posso falar isso com toda a segurança. Tive faculdade, tive pós-graduação, tive dinheiro, tive tudo, perdi tudo. Nada, só não perdi a minha família. Deus é misericordioso, porque Ele sabia de uma história. Ele sabia, Ele consegue chegar ao amanhã. Glória a Deus. Eu não sei como minha mulher me superou. Uma vez, eu estava descendo, eu cheguei na Praça São Espenha, a minha mulher já tinha descoberto que eu estava jogando. Eu tinha perdido o emprego. Só que no dia seguinte eu estava trabalhando. Aí eu parei um pouco de jogar, tudo bem. Mas quando comecei a prosperar de novo, voltei a jogar. Era uma coisa assim que, sabe aquele negócio quando eu não conhecia Jesus ainda? Aí eu estava entrando num bingo nessa Espenha, quando eu sento, quem está atrás de mim? Minha mulher. Você está doente, veja. Essa voz ecoa no meu ouvido até hoje. Porque eu perdi o emprego, perdi a moral, perdi coisa, tinha gente querendo me matar. Olha, imagina tu dever 10 reais para uma pessoa, a pessoa quer te matar, imagina eu dever 1 milhão para uma pessoa. Eu estou vendo pela misericórdia. Eu estou falando de 2005. Aí eu saí do emprego, fui demitido, recomecei minha história, recomecei minha vida, montei um escritório de empréstimos. Eu fazia empréstimo consignado, aí comecei a fazer empréstimos de... Não sei se vocês já viram, na cidade tinha muito de um papelzinho assim, dinheiro em 5 minutos, 10 minutos. Eu era esse cara. Minha vida começou a crescer de novo.
eu tinha 150 garotos distribuindo papelzinho em toda Rio Branco, presente vagas, só para esse negócio de empréstimo. De uma hora para outra, eu já estava novamente, e veio o jogo, foi quando minha mulher me encontrou nesse negócio. O que aconteceu? Eu fui aniquilado de novo, fui no fundo do poço, e dessa vez não teve misericórdia. E para você ter uma noção, teve um cara que eu devo, naquela época, ele me chamou para conversar com ele, ele perguntou assim, cadê meu dinheiro? Aí eu peguei um monte de cheque que tinha recebido, devolvido, entreguei na mão dele e viu que era um cheque de 2005, ali já era 2007. Ele falou assim, puxou lá e falou assim, você está de palhaçada comigo? Como é que você quer me falar de uma dívida de 2005 você está me lembrando assim? Eu falei, cara, é o que eu tenho, e eu perdi tudo. Aí, a minha sorte naquele dia, Deus já agindo na minha vida, eu não conhecia Jesus, Deus agindo na minha vida, eu parava o carro na porta da loja dele, naquele dia eu não parei, eu parei no posto de gasolina porque não tinha vaga. E na hora que eu botei o pé dentro da loja dele, a minha esposa me ligou. Foram duas situações que me fizeram não morrer. Porque ele puxou a arma, ele tomou meu celular, ele viu, a tua mulher te ligou, ela sabe que você está aqui? Eu falei, sabe. Ela sabe que eu estou aqui. E por que tu não parou o carro aqui na porta? Porque não tinha vaga. Eu parei no estacionamento e tinha um ticket. Então as pessoas viram saindo de lá, e eu entrando na loja, aí falou assim, eu vou te dar uma sobrevida. Eu devia esse cara 500 e poucos mil reais. O vício te leva para lá, te desgraça. Mas se Deus tem um projeto na tua vida, Ele levanta você. Ele te ergue. Nesse escritório, eu não tinha perdido ainda esse escritório, era na Dom Geraldo, era um andar inteiro na Dom Geraldo. Chegou um amigo lá chamado Loureiro, ele falou para mim que assim, cara, me deu uma vontade de falar contigo. As pessoas estão me olhando assim, mas ninguém imaginava que eu estava quebrado e destruído. Mas ele chegou para mim e falou assim, irmão, Armando, ele estava tentando fazer um negócio comigo de precatório, outra loucura, depois eu conto sobre isso. Aí ele chegou assim e falou assim, Armando, me deu vontade de orar por você, você permite? Eu falei, permito. Ele botou a mão na minha cabeça, naquela hora que eu me derramei, chorei, coisa que nunca aconteceu na minha vida. Ele falou assim, cara, Jesus tem uma obra na tua vida. Vai na quarta-feira, lá na Maranata, onde eu congrego. E naquela quarta-feira, eu aceitei Jesus como Senhor da minha vida. Aí a minha história começou a mudar. E a gente vai percorrer aqui diante da palavra. Então, você falou que assim, o vício e o dinheiro na mão de um tolo é desgraça, é derrota, é perdição, porque o inimigo ele quer uma brecha para te destruir e te arrancar de onde você está. Vamos para o segundo aqui. Provérbios 17 e 16. Não é para ninguém ficar tenso, não. Vai melhorar, calma. Vai melhorar. Provérbios 17, 16. De repente, eu estou falando em coisas muito íntimas, que pode estar tocando em alguém aí que está com alguma dúvida, algum vício que pode estar te assolando, e você não está dando é que nem uma amiga minha falou assim, Armando, o teu vício é um gatinho, mas se você ficar alimentando, ele vai virar um tigre. Eu lembro dessas palavras no meu ouvido. E o seu vício, para quem esteja tocando, é um gatinho, mas se você ficar alimentando ele, pode virar um tigre na tua vida. Do que serviria, amor? Botou não? Desculpa. Provérbios 23, de 20 a 21. Espero verdadeiramente que Deus toque no coração. Não sei porque Deus me deu essas palavras hoje. Algo pode tocar em alguém, tenho certeza. Não esteja entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne. Isso aí está ligado ao vício também. Jesus fala, não sente à mesa dos escarnecedores. E a gente, às vezes, por causa de amizade, por causa de influência, por causa de ajuda, por causa de, sei lá, querer ser alguém, você às vezes se aproxima de pessoas que você teria que ter muita distância. Mas muita distância. Eu sei porque eu caí. Eu sei o momento que eu tropecei. Entendeu? Onde eu estaria hoje? Ou onde você estaria? De repente tem gente, por exemplo, aqui de outros vícios, de outras coisas, que te levaram, hoje pode ter certeza que você é o produto daquilo que você plantou, daquilo que você creu. Hoje você é o resultado disso. Pode ter certeza absoluta. Então, não se aproxime dos escarnecedores. Anote isso aí. Você está perto de alguém, você começa a perceber coisas esquisitas, palavras diferentes, algo que pode estar te seduzindo daquele teu lado fraco. Opa!
Que nem o leão da montanha. Saída pela direita. Tchau, tchau. Saída pela direita. Não é? Quem lembra do leão da montanha? Provérbios 15, 22. Onde não há conselhos, os projetos saem em vão, mas com a multidão de conselhos se confirmarão. Eu vejo hoje, essa nova geração, principalmente o meu filho. Eu tenho um filho mais novo, ele está preso num vício, que é o jogo, no computador. Ele trabalha com isso, ele trabalha com informática, espero que ele não veja esse vídeo, ele vai brigar comigo. Mas ele trabalha com design gráfico, é a profissão dele. Mas ele senta no computador 1h da tarde, sai 4h da manhã. Todos os dias. Meu filho tem 24 anos, nunca beijou uma menina. Não estou dizendo para ele beijar, não. Mas na minha história eu estava quase casando com 24 anos. Preciso de oração. Preciso de oração. E por que meu filho está passando por isso? Daqui a pouco eu vou contar o porquê. Eu também tenho culpa nesse processo. Né? O meu vício do jogo, lá atrás, eu sentava com eles no meu colo o tempo todo no computador para ficar jogando, que quando eu estava no bingo, eu estava jogando em casa. Então eu acabei influenciando negativamente meus 2 filhos nessa processo. Só que um ficou amarrado lá e Deus vai desamarrar em nome de Jesus. Amém, em nome de Jesus. Então assim, se eu tivesse escutado alguns conselhos de algumas pessoas, porque Deus usa as pessoas. Deus usa as pessoas. Só que a gente tem aquele ouvido, sabe? Tipo assim, ela está falando que eu quero ouvir. Aí eu acabo seguindo aquilo que é o errado. Mas Deus usa as pessoas. E o melhor lugar para se ouvir é dentro da igreja. Você tem um pastor, tem alguém usado por Deus. A pastora Cristina está 1 ano me ajudando com as suas palavras. Ela não desistiu de mim. Ela não desistiu de mim. Eu vou chegar lá. Mas é fundamental se afastar dessas pessoas e ter pessoas que possam te aconselhar verdadeiramente. Entendeu? E Deus vai abrir o entendimento de vocês para quem vocês podem ouvir. No sim e o não. E a palavra de Deus é o sim, sim, não, não. Em nome de Jesus. Vamos para o próximo. Provérbios 10, 4 e 14. Vamos ver se Provérbio 10, 4 e botei 14 a 23. Mas vamos botar Provérbio 10, 4. O que trabalha com mão enganosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Glórias a Deus. Uma outra coisa, depois que eu aceitei Jesus, a minha vida foi transformada, mas eu tive que ser moído, eu tive que ser triturado, eu tive que perder tudo. Eu perdi tudo. Tinha um carro que eu comprei na época, que era um EcoSport, 0. Eu paguei à vista para o rapaz. Eu não comprei na agência, mas comprei de terceiro. Ele tinha comprado financiado, ele não tinha todo o dinheiro para pagar, eu paguei, aí ele deu o dinheiro na mão dele. Estava tão louco, eu paguei à vista, vamos embora. Só que eu não peguei quitação, não transferi para o meu nome e foi embora. Dinheiro na mão dos tolos. Aí o que aconteceu? Esse cara, naquela época, não sei se vocês lembram disso, existia o fiel depositário. Se você pegasse um financiamento de um carro e você não pagasse naquela época, você era preso. Não sei se vocês eram dessa época. Se você comprasse um carro financiado e não pagasse, você era preso. Tinha que pagar. Você era um fiel. Você lembra disso, pastor? Lembra disso? Isso foi em 2006, mais ou menos. Se você não pagasse, você ia preso. Aí esse cara me procurou, eu já estava convertido. Nada na minha vida funcionava. Eu fiquei mais ou menos 8 meses como corretor, eu conhecia a corretagem. Fiquei 8 meses sem vender, sem nada. Eu saía de casa, da Tijuca, com R$2 só para ir. Não tinha dinheiro nem para voltar, nem para comer. Mas consegui voltar todos os dias e comi todos os dias, porque Deus cuidou de mim. Mas Ele queria trabalhar o homem. Ele queria trabalhar no meu coração. Sempre cuidou do meu coração. Mas eu era uma pessoa dedicada. Tipo assim, se eu ficar em casa, imagina você falido, com a tua mulher querendo te matar, né? Porque quando o dinheiro vai embora, o que acontece com as mulheres? Não é querendo me matar. Ainda mais que ela sabia que eu perdi tudo no jogo. Então, ela falou assim, eu só estou casado com você porque não tenho lugar para ir, não vou voltar para minha mãe. Então vou continuar aqui. Mas na verdade tinha um projeto de Deus nisso, na vida dela. Mas eu não conseguia, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que sair de casa antes dela acordar,
senão começava a cobrança, né? Eu tinha que sair de casa, ele só chegava depois que eu estava dormindo. Então, o que isso fez na minha vida? Eu comecei a trabalhar que nem louco na corretagem. Mas trabalhando que nem louco, fiquei 8 meses sem vender nada. A minha sogra pagava as contas lá de casa. Era um cartãozinho de crédito que ela deixava com a gente para a gente pagar cupom para comida, porque o resto não comprava nada. E depois de 8 meses sem vender, aparece esse cara aqui dizendo que ia ser preso, um carro que eu tinha quitado, pago, e ele falou assim, cara, mas se você não devolver o carro, eu vou ser preso. Imagina, eu tinha quitado o carro, mas o carro está todo endividado. E eu tinha, olha que loucura, e morando na Tijuca e trabalhando na Barra. Sabe o que Deus falou para mim? Devolve o carro. Devolve o carro. Devolvi o carro, ele se livrou. Eu fiquei 2 anos e meio sem carro, saindo da Tijuca, vindo para a Barra todos os dias. Todos os dias. E Deus trabalhando dentro do meu coração, trabalhando dentro de mim, cuidando dentro de mim, cuidando dentro de mim. Daqui a pouco eu vou falar sobre dízimo. Mas aí Deus mexendo, transformando cada área da minha vida. Eu só digo que assim, por exemplo, nesse período que eu fiquei sem carro 2 anos e meio, foi o ano mais próspero, foi o período mais próspero da minha vida naquela época. Para vocês terem uma noção, eu conheci essa moça aqui. Como é que você me conheceu? Vendendo. O marido dela tinha um terreno e começou a construir casas nesse terreno. Aí um cliente meu, como eu trabalhava, eu saía 6 horas trabalhando de casa, minha mulher dormindo. Para chegar 11, quando tinha que chegar 10 e 11 horas, ela estava dormindo ainda, voltava para dormir. O que eu fazia? Eu ficava trabalhando que nem um doido. Então, aí uma vez me deram um apartamento, me deram uma sala no Rio Sul para vender. Aí o cara falou para mim, Armando, isso aqui não se vende. Ninguém compra isso. O proprietário era Cosipa. Eu esqueço, tudo que eu estou falando é verdade. Estou expondo minha vida. Era Cosipa. Aí eu falei assim, quem pode comprar esse negócio? Era uma sala, um andar inteiro no Rio Sul. Eu falei, quem pode comprar esse negócio? O que eu fiz? Peguei a lista da Forbes. Não. Eu peguei a lista da Forbes, os 100 clientes da Forbes, as grandes empresas, só uma grande empresa podia comprar aquilo, e mandei e-mail para todo mundo. Toda grande empresa tem uma área de Deus me dando sabedoria, né? Tem uma área de patrimônio. E eu mandei, tem uma sala de tantos metros aqui no Rio Sul, se eu gostaria de conhecer mais informação. Bom, dos 100, só um me respondeu. E esse um me respondeu assim, essa sala não me interessa. e falou assim, não me interessa, mas eu quero comprar uma casa na Barra. Oh, glória a Deus. Eu quero comprar uma casa na Barra. Aí eu falei, o Flávio. Aí eu falei, não, com certeza. Aí mandei um monte de casa, ele escolheu uma casa e ele comprou sem ver. Uma casa que valia muito dinheiro. E quando ele chegou no Rio de Janeiro, ele falou assim, não gostei, vende para mim. Eu, aleluia. E nisso que ele não gostou, ele falou assim, você não tem nenhuma cobertura? Aí ele veio no Saint-Tropez, ele comprou uma cobertura no Saint-Tropez. Eu, aleluia. Glória a Deus. E esse cidadão, depois, aí que eu falei que eu estou citando a Adriana, ele comprou 5 casas no condomínio dela. E 3 delas sem ver. Olha Deus operando. Primeiro ele teve que me moer, ele teve que me destroçar, ele teve que me amassar, ele teve que pisar, ele teve que me chutar, entendeu? Para aquele Armando esquecer que existiu, servir apenas para testemunho, para fazer uma nova história. Para reconstruir a história. Eu conheci a Adriana assim, ela, madame, com aquele cachorrão, sentando lá, eu no estande. Foi a primeira vez que eu vi a Adriane, ela com um cachorro lindo, passeando lá no estande de madame. Não foi? E fizemos uma grande amizade desde lá. Aliás, foi ela que me trouxe para cá. Eu agradeço você, Deus te usou, pode ter certeza absoluta. E daí a minha vida começou assim. Uma vez eu estava num domingo, eu não podia voltar cedo para casa. Então, domingo, eu estava sentado esperando o culto, porque eu ficava no domingo à tarde, eu esperando o culto sentado, e aparece um chinês na porta. O senhor está atendendo? Eu falei, estou atendendo, um ping. Se tornou meu maior cliente até hoje, já comprou mais de 100 imóveis comigo, administra imóvel comigo, comprou casa lá com a Adriana. Então, na Casa Boutique, de 22 casas, eu vendi 10 casas. Não, Deus me usou, Deus teve misericórdia. Chegou, acabou aquele momento de dor, e Deus chegou e colheu. Então vamos passar para o próximo. Vamos aí, que emendaria nisso aqui. Eu queria um texto que todo mundo conhece, Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro,
que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança, irmãos, eu fiquei 8 meses sem vender, entreguei meu carro e cheguei depois de ter perdido tudo isso, eu cheguei para o pastor da Maranata e falei: olha, eu creio em Deus, eu estou vivendo o Evangelho, eu me libertei de todos os meus vícios, me libertei de todos os meus pecados, mas tem uma coisa que eu não consigo crer: no dízimo e na oferta. Aí ele falou assim: na hora que você começar a crer, tua vida vai mudar. Aí, no mês de maio, eu dei meu primeiro dízimo. No mês seguinte eu fui promovido. Eu catava moedinha para trabalhar. No mês seguinte eu fui promovido para gerente da imobiliária que eu trabalhava, que era Pódio. No outro mês eu fiz 3 vendas. Depois nunca mais contei moeda na minha vida. Nunca mais contei moeda. Graças a isso aqui. Uma palavra lançada. Então, irmãos, ela é viva e verdadeira. Ela é viva e verdadeira. Eu experimentei isso na minha vida. Aí eu saí da Pódio, fui para Patrimóvel. A forma de pagamento da Patrimóvel era cheques separados. E nessa época aqui eu não tinha conta em banco, porque eu tinha... Se pegasse meu Serasa, ia até lá a parede e voltava. Então eu não tinha, eu usava a conta do meu filho e minha mulher que administrava meu dinheiro. Porque esse dinheiro na minha mão, o que acontecia? Minha mulher tinha mais confiança. Então eu recebia o cheque da Pódio e dava na mão. Só que o que eu fazia? Eu sacava o dinheiro, separava o dízimo, porque minha esposa não é crente. Eu já separava o dízimo e já entregava para ela sem o dízimo. Só que na Patrimóvel era diferente, porque o cheque era nominativo e tinha, sabe, não tinha como descontar. Então o que eu fazia? Eu comecei a passar o cheque para ela. E como passar o cheque para ela, ela não retia, não estava retendo o dízimo. A minha vida começou de novo a cair. Aí eu falei: meu Deus, e agora? Porque eu creio nessa palavra. Eu vivo essa palavra. E agora o que eu faço? Porque quem administra o dinheiro é ela. E ela não vai dar o dízimo porque ela não crê. Então o que eu comecei a fazer? Na hora que eu fazia os cheques lá da Patrimóvel, quem comprou antigamente tinha cheque, comprava na Patrimóvel, você tinha que fazer vários cheques, 10 cheques, 20 cheques, não era isso? Aí o que eu fazia? Como eu era o gerente, eu separava já o cheque do dízimo. Então esse cheque não ia, eu já separava a minha parte. A minha vida decolou de novo. Então, olha só, é viva e verdadeira. Creia nisso que eu estou falando em nome de Jesus. Se você não devolve o dízimo, passe a devolver. Você vai ver milagre. Eu vivi. E na hora que eu parei, as coisas derrubaram. Eu vivi. Quem já viveu isso? Quem vive isso? Se você não vive, experimente. Faça com dor, mas faça. Vai mudar a sua história. E mudou a minha história. De um homem viciado e destruído. E muda. Eu vivi duas situações verdadeiras. Aleluia. Aí, vamos ler Mateus 12, 43 a 45. É igual aquele Joseph Cleaver. Quem conhece Joseph Cleaver? Joseph Cleaver. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não encontra. Então diz: voltarei para a minha casa, de onde saí. E voltando, achar desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Entrando, habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Por que eu estou lendo isso para vocês? Em 2020, a minha vida estava muito bem. Eu estava muito bem. Tinha meses que eu ganhava R$1 milhão. Estava muito bem. Só que veio um negócio chamado pandemia. E no início da pandemia, eu falei assim: eu não tenho salário. Como é que vai ser? E fui trabalhar no dia 17 de março de 2020, foi decretado o lockdown no Rio
de Janeiro, no Brasil. No dia 18 eu vim trabalhar. Não tinha uma alma na Avenida dos Bandeirantes, na Avenida das Américas. Eu andava pela rua, parecia Walking Dead. O jornal voando. Uma coisa assim, deprimente. Eu falei, e agora? E agora a minha vida? O que eu faço? Mas eu não desisti e Deus já estava comigo. E comecei a trabalhar no mês de maio. Foi um mês, maior mês de venda até aquele momento. Ganhei mais de 500 mil reais no mês de maio. Passei abril seco, mas mês de maio. Mês de junho foi maravilhoso. No final do ano, nos 2 últimos meses do ano de 2020, eu ganhei 1 milhão cada mês limpo na minha mão. Limpo. A minha dívida de 5 milhões eu já tinha liquidado há muito tempo. Estava muito bem financeiramente, tranquilo. Só que em outubro, antes desses ganhos, depois que entrou a pandemia, o que aconteceu com as igrejas? Tudo fechado. Eu sei o meu problema. Eu com dinheiro, eu caí. Essa palavra se cumpriu. Ele está doido para te pegar. O inimigo, ele é sujo, ele é nojento. Ele usa, às vezes, um detalhe, uma coisa sutil. E o homem, quando esfria, quando ele se afasta de Jesus, porque você tem essa capacidade. Jesus não quer se afastar de você, não. Ele tem essa capacidade. O homem tem essa capacidade. Você pode, principalmente quando você está no melhor da tua história. É onde você dá a brecha, você dá o espaço e ele entra. E quando ele entra, ele não entra para brincar. Ele não entra para brincar. Ele não tem misericórdia. Ele não tem misericórdia. Eu passei vergonha. Eu fiquei devendo uma pastora daqui. Ele não tem misericórdia. Eu explodi a porta lá do meu gerente, ele sabe disso. Ele não tem misericórdia. Ele te arrebenta, ele te destrói. O jogo voltou para a minha vida. Eu não sei porquê. Eu paro hoje para pensar, como é que eu pude deixar isso entrar na minha vida de novo? Eu vim aqui com a pastora, sentei com ela. Ela não sabe, eu estou falando hoje, foi por causa do jogo. Ela me viu aqui destruído há 1 ano e 2 meses atrás. 1 ano e 4 meses atrás. Eu tinha feito uma venda a maior da minha vida. Eu vendi uma casa de 16 milhões de reais. Só de comissão dá 800 mil reais. Eu tinha um acordo com essa pastora porque ela me indicou. Ela me indicou esse cliente, um gringo. Ele pagou à vista. Esse dinheiro veio para minha mão, eu gastei o dinheiro meu, dela, por causa do jogo. Quem está de pé, você pode naquele lugar. Aí a pastora me segurou. A pastora falou, isso foi em agosto de 2022. Nós estamos em janeiro de 2024. Aí a pastora chegou e conversou comigo. Eu estou vendo uma seta no teu coração. Não sei se você não lembra disso. Faz o caminho de volta. Faz o caminho de volta. Aquece teu coração de novo. Busque a Deus. Bate e abre-se-vos-á. Buscai e achareis. E aí começou, né? Mas aí tem aquele negócio, né? Tipo 7. Agora comendo tudo que você possa imaginar. Todas as vergonhas que você possa imaginar. Tudo que você possa imaginar. Foi de 2022, minha conta que eu tinha maravilhosa lá, que ele lá me ajudou. Não conseguia, fazia acordo com ele, as coisas não funcionavam. Mas Deus trabalhando, Deus trabalhando, Deus trabalhando, trabalhando em mim. Eu me libertando de novo, me livrando. Por isso que eu falo, quem tem vício, não chegue perto do teu vício, porque você vai cair. Se tua fraqueza é essa, opa, leão da montanha. Opa, fuja, corra, saia, porque não vai ter misericórdia. E eu estou com quase 60 anos. Será que eu teria outra chance? Será que Deus vai me dar uma nova chance? Mas aí eu já sabia o caminho de volta. Eu já tinha sido destruído 2 vezes. Eu falei, não sei qual é o caminho de volta. Dói pra caramba. É muito sofrimento. Mas com Deus a seu lado, Ele vai te dando um milagre a cada dia. Um milagre a cada dia. Um milagre a cada dia. Eu ligava para a pastora, ora por mim, pastora.
Eu digo para vocês, por que hoje eu tenho orgulho de estar nessa igreja? Porque ela não me abandonou um minuto sequer. Nem eu conheço, sei lá, uns 100 pastores. Eu sou membro de uma outra igreja, mas ela nunca me abandonou. Deus usou a pastora o tempo todo para me ligar, me buscar. Meu filho, creia. Olha, meu filho, Deus vai mudar esse teu cativeiro, vai mudar. Isso vai mudar, isso vai virar. Continua, persevere, busque, retorne. E você sabe o caminho de volta. Qual é o caminho de volta? Aquecer o coração, aquecer novamente, buscar Jesus. E Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é maravilhoso. E o processo foi acertando com um, parcelando com o outro, ajustando com o outro, pegando com o outro, passando para o outro. E todo dia, né? Você acorda cedo, vai dormir tarde. Né? Eu estava com tudo fácil, agora espinho, e busca, e vai. No mês passado eu consegui quitar a dívida de todo mundo. Porque Deus é bom. Deus é misericordioso. E Ele tem cuidado de mim. E a última palavra, Romanos 10, 9. Para saber, se com a sua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Aleluia! Aleluia! E nesse momento eu queria que todos ficassem de pé. Eu sei que teve poucos glórias, mas eu fiz questão de dar um testemunho para falar que Deus pode mudar o seu cativeiro. Deus pode mudar a sua história. Deus pode transformar aquilo que era impossível. Era impossível. E Deus novamente reescreveu. Chegou um momento quando eu vi que eu estava completamente destruído de novo, com dívida de mais de 2 milhões de reais. Eu falei, misericórdia. Dá vontade de desistir. O inimigo quer que você desista. O inimigo quer que você vá embora. Eu sumi da igreja. Né? Eu sumi da igreja. A pastora volta. Vambora. Vamos. Deus é bom. Aleluia. Mas sem Jesus é impossível. Sem Jesus é impossível. E essa palavra é viva e verdadeira. Queria que todos baixassem a cabeça. Essa palavra é viva e verdadeira. E sua palavra está dizendo que se confessares com a sua boca que o Senhor Jesus, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então, eu queria abrir uma oportunidade. Queria chamar a pastora Cristina aqui também. Eu queria abrir uma oportunidade para quem nunca confessou isso aqui, que o Senhor Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. Isso é uma palavra viva e verdadeira. E se você confessar, Ele vai mudar a tua história a partir de hoje. Ele vai cuidar da sua vida, detalhe por detalhe, mínimo detalhe. É como se estivesse matando piolho, tipo, aquele negocinho assim. Ele cuida dos mínimos detalhes. Só você pode atrapalhar. Mas se você der esse primeiro passo, às vezes você está frequentando a igreja, você vem aqui, gosta da palavra, gosta do louvor, gosta do carinho. Mas se você não confessar Jesus como Senhor e Salvador, as transformações que Deus tem para a sua vida não vão acontecer. Vai demorar. Tudo pode ser acelerado a partir dessa. Pastor, eu estou dizendo alguma coisa aqui que a senhora não concorda? Se você hoje tomar esse passo de fé, verdadeiramente Deus fará a diferença na sua vida. Então quem está aqui hoje, essa palavra vem para você. Quem está aqui hoje e gostaria de confessar como Jesus, o seu único Salvador da sua vida, Senhor e Salvador, gostaria que levantasse sua mão direita, bem alto para que eu possa ver. Ou se você hoje quer retornar para os caminhos de Deus. Eu escorreguei, eu tropecei, eu errei, eu tive que fazer isso de novo. Só a partir do momento que eu comecei a fazer isso, eu fiz isso de novo, Deus começou a reescrever minha história. Eu estou mais uma vez. Em nome de Jesus, não há impedimento que possa atrapalhar a sua vida hoje de você reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Se você quer retornar, não importa o motivo, não tenha vergonha. Hoje é a mudança da sua vida. Levante a sua mão direita, por favor. Levante a sua mão direita, em nome de Jesus. Não há barreiras. Não há barreiras que possam atrapalhar a sua vida.
Amém. Então, com todos de casa, todos recebidos. Então, que Deus tenha misericórdia de vocês e de mim e que a gente possa fazer uma nova história. Em nome de Jesus.